um pouquinho aqui, mas eu já vou abrir meu slide, tá? Ó, já abri aqui para gravar, tá? Obrigada, Verônica. Ó, tô gravando, tá bom? Deixa eu desligar os microfones aqui também. Espera aí. Ô, gente, então, eu estava aqui colocando aqui no início, né? São 4 unidades, né? Ah, tá, já pus para gravar, tá bom? Vitor, Verônica, já estou gravando aqui, tá? Ô, gente, então, das 4 unidades, a 1 e a 2 é a que vocês vão fazer o questionário, né? E hoje a gente vai terminar a unidade 1, tá bom? Aquela unidade 1, a gente vai terminar hoje. Eu dei uma olhada ontem, eu tô abrindo o meu slide já, tá? Eu dei uma olhada ontem no questionário, nas questões do questionário da unidade 1, dá para vocês fazerem, tá? Tudo que a gente conversou na aula, tudo aí que eu passei nos slides, tudo, ela tá nas perguntas da unidade 1. Então, hoje a gente acaba aí a unidade 1 e vocês podem responder o questionário da unidade 1, quem tem acesso, né? É até o dia 14 de abril, então também não tem desespero para responder, tá? Vocês podem responder até o dia 14 de abril, as respostas do questionário, tá? Da unidade 1 e 2. A unidade 1 a gente termina hoje, e aí se vocês quiserem responder, já pode responder, tá? Que hoje já dá para vocês completar a primeira unidade, tá bom, pessoal? Gente, eu vou tirar a faixinha aqui da gravação, eu tô gravando, mas eu vou tirar aqui só para não ficar essa faixinha aqui na minha frente, tá? Então, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho? Vamos? Tá bem tranquila essa parte. Diria ridículo pro de fácil. Então, vamos lá. Então, vamos. Saúde coletiva, né? Disciplina híbrida. Tá bom? Eita, peraí. Pronto. Pessoal, na última aula, semana passada, eu terminei falando para vocês o que era determinante de saúde e condicionante de saúde. Algumas pessoas ficaram com um pouco, acho que, de dúvida nisso. Hoje, a gente vai falar um pouquinho desses condicionante e determinante de saúde, que eles estão dentro desta lei, tá bom? Então, hoje, eu terminei a aula passada falando dos condicionantes e determinantes. Não sei se vocês lembram, a gente fez uma listinha tal. Se vocês lembrarem, eu vou ficar muito feliz. Vocês lembram que um é o que você tem, que é que você não muda, e o outro é o ambiente, o que você consegue mudar. Então, eram os determinantes e condicionantes de saúde. Ele está dentro da lei, a gente vai ter que falar da lei hoje, tá? Então, acompanha aqui comigo. Ó, gente, a lei, tá? Que vai regular toda a área de saúde aqui no Brasil, tá bom? Que regula é a Lei Orgânica da Saúde, é a Lei 8080, que é de 1990, tá? Bom dia. Esse 90 é o ano em que a lei foi criada, tá? Então, ela é a Lei 8080 de 1990, que ela foi criada. Ela é conhecida como Lei Orgânica da Saúde, tá? Então, lei orgânica é a lei que vai regular, tá? Dentro de um município, dentro de uma cidade, tudo relacionado a uma determinada área. Aqui, no caso, a gente está falando de saúde, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nela, que é importante. Bom dia. Bom dia, por gentileza, teria como representante do grupo me adicionar? Fala qual o seu curso, Luciana, que a gente está com representante por curso, tá?
Fala qual é seu curso, que a gente vê qual que é o representante do seu curso, tá? O curso que você faz. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, essa lei, que é sobre a lei que vai regular a parte de saúde, ela vai regular a parte de promoção, proteção e recuperação da saúde. Estão lembrados? A gente falou sobre promoção da saúde, vocês lembram que são os exames preventivos, tudo que a gente faz para tentar prevenir, né, a saúde, não é o tratamento já específico. Então, é essa área de proteção e recuperação de saúde, ela trabalha ela trabalha dentro dessa área, tá? O artigo 1, vamos conversar aqui, é que essa lei vai regular em todo o território nacional, tudo relacionado a serviço de saúde, tá bom, gente? Isso vai servir para tudo, tanto para o público quanto para o privado, tá? O segundo artigo, tá? É aquele que a gente já conversou, que está na legislação, na Constituição brasileira, né? O que é o artigo 2? O segundo artigo. A saúde é um direito fundamental do ser humano e um dever do Estado, tá? Então, isso, vocês lembram que a gente já conversou noutra aula, que dentro da Constituição está escrito isso, que é um direito nosso, direito de todos os cidadãos brasileiros e um dever do Estado, tá? Um dever do Estado de promover a saúde a toda a população. Isso tá na Constituição, né? E tá aqui, ó, no primeiro aqui, ó, saúde é um direito do ser humano, aqui no caso da Constituição no Brasil, né? Então, a saúde é um direito do ser humano e um dever do Estado. Não esqueçam disso, que isso daí é o que está na Constituição e é o que está aqui na lei orgânica também, só reforçando isso, tá? E aí, dentro do segundo artigo, a gente tem o que é primeiro parágrafo, tá? Isso aqui quer dizer parágrafo, tá? Então, o que a gente tem como direito e o Estado como dever, tá? Coloca sempre isso, ó. É direito e dever. Direito do cidadão, dever do Estado, tá? Então, é garantir a saúde da população, aqui principalmente da população brasileira, né? Que a gente está falando nesse momento. Então, gente, aí aqui fala que o Estado, ele tem, tá bom? O dever de reduzir riscos de doenças. Isso entra a vacina, né? A vacina, ela não é um sistema de prevenção para reduzir a quantidade de doença? Então, isso é um dever do Estado, reduzir os riscos, tá? Por isso que a gente cobra tanto o governo com relação à vacinação, porque no Brasil, isso é um dever do Estado, é um dever do governo a vacinação, tá? Porque está na Constituição brasileira e está na Lei Orgânica da Saúde, entenderam? Por isso que a gente tem todo o direito de cobrar uma vacinação adequada à população brasileira, entenderam? Porque isso não é um favor que eles estão fazendo, não é um favor, tá? A gente tem esse direito. Bom, isso aí foi uma luta que a gente falou na aula passada, né, da reforma sanitarista, não foi? A gente falou disso na aula passada, sobre a reforma sanitarista da década de 70. Isso foi uma luta da população, né? Isso aí foi uma conquista. Foi uma coisa que teve, assim, muita briga, muita greve, bastante gente na rua cobrando para se conquistar isso, entenderam? Então, isso é um direito do cidadão, foi conquistado, tá na nossa Constituição, tá bom? Então, o governo tem que cumprir. Então, a gente teria um acesso universal e igualitário. Isso aqui quer dizer igual para todos.
Eu sei que na vida real, né, no que a gente vive, a coisa não é dessa maneira, tá? Eu sei disso, mas deveria ser, né, gente? Então, o dever do Estado, agora eu acho legal a gente falar isso, ó. Vamos pensar aqui, ó, uma coisa, tá? O, o Estado, ele tem o dever de propiciar para todos os cidadãos acesso à saúde. Só que aqui, ó, o segundo parágrafo, ele fala o seguinte: é um dever de Estado, mas ele não exclui o papel da família, o papel da empresa e o papel da sociedade, tá bom, gente? Então, é um dever do Estado dar acesso ao serviço de saúde, é um dever do Estado, mas isso não tira, por exemplo, o papel da família nisso. Então, por exemplo, hoje que vocês conhecem, se você tem um idoso e você não cuida, você pode ser judicialmente chamado, não pode? Judicialmente, eles podem te acionar se você não, se você tem um idoso, se você tem uma criança, né, e você não dá assistência, você pode ser, tá, acionado judicialmente. Então, pessoal, não é só o Estado, tá? A empresa que você trabalha tem que ter a parte de assistência médica, tá? Isso aí também é cobrado hoje, né? Você tem aí algumas áreas que tem que te pagar assistência médica básica, então é também a empresa, tá bom? E a família, tá bom, gente? Então, ó, tenha em mente que é um dever do Estado manter um serviço de saúde geral para a sociedade, com direitos iguais. Só que a família, a empresa também tem uma responsabilidade com a relação de saúde das pessoas envolvidas, tá? Então, tá bom? Tenham isso aí em mente, por favor, para vocês não esquecerem. Vamos lá? Tá facinho, ridículo, de fácil, pro? Muito fácil, né, gente? Ó, então a gente falou do artigo 1 e 2, né? O 3 é o que vai falar dos determinantes e condicionantes que a gente falou no final da aula passada, tá? Então, aquela parte dos determinantes e condicionantes de saúde, que é super importante, a gente vai falar hoje mais detalhado deles, tá bom? Então, ó, esses fatores determinantes e fatores condicionantes, ele está dentro da Lei Orgânica da Saúde, é o artigo 3, é o terceiro artigo, tá? Deixa eu ver quem que é aqui, 28, 29, espera só um pouco, Alicia, eu vou pôr aqui, peraí, gente. Então, pessoal, aula passada eu falei um pouquinho disso, tá? Hoje, agora a gente vai falar agora com mais. Espera aí, deixa eu só pôr aqui a pessoa que você me pediu. A gente vai falar com mais detalhes, tá bom? Tá? Olha, eu já coloquei aqui, tá? Já adicionei, tá? Isso. Vamos lá, 95. Então, vamos lá. Imagina. Então, ó, lembra então que essa questão que a gente conversou, começou a falar, mas eu só mostrei uma tabelinha, hoje a gente vai falar com detalhes de quais são os fatores determinantes e quais são os fatores condicionantes, tá? Na área da saúde. Ele está dentro da Lei 8080, da Lei Orgânica da Saúde, tá bom, gente? Entre os fatores que a gente vai conversar, tá? A gente vai ter aí falar da alimentação. Se vocês lembram que a gente no começo, na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre que saúde não é só doença.
que entra outras questões que são responsáveis por uma boa saúde? Vocês lembram? Até eu falei para vocês, né, de uma alimentação saudável, de sedentarismo, de toda essa parte. Então aqui vai entrar essa parte de alimentação, moradia, a questão do saneamento básico, meio ambiente, o local que você trabalha. Gente, condições de trabalho provocam inúmeras doenças, tá? Principalmente uma coisa chamada estresse, né? Se você tiver num ambiente de trabalho inadequado, né? A gente tem aí muito caso de estresse, de depressão, tendinite, ambiente de trabalho, você tem um monte de questões relacionadas. Renda, nós vamos ver um pouquinho sobre isso tudo aqui, tá? Sobre a parte de transporte, lazer, tudo isso vai entrar na nossa conversa de determinantes condicionantes de saúde. Então, gente, tudo isso aí tem a ver com saúde, tá? Então, olha, tudo isso tem que ser resolvido, tem que estar em equilíbrio para a gente poder falar de saúde, tá? Você não tem saúde se você não tem esses serviços sociais, toda essa área de lazer, transporte, educação, por incrível que pareça, né? Parece que são coisas separadas, mas não, gente, isso aí é uma coisa só, tá? Vocês vão ver como isso tudo afeta diretamente a saúde. Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa que, aliás, não, a gente tem que não ficar viciado, né, nesse pensamento de que saúde é só tratar doença, tá? Principalmente a gente que trabalha na área de saúde, tá? A saúde não é só você tratar a doença. Isso que eu quero que vocês não tenham em mente, que vocês aprendam a abrir um pouco a mente na disciplina de saúde coletiva, tá? Vocês lembram bem que a gente falou de saúde coletiva, que é esse conjunto do social, né? É importante para a gente aí o social, é importante o ambiental, é importante o econômico. Então, a saúde, ela depende de tudo isso. Então, saúde não se resume a tratar doenças, a ausência de doença. Não, gente, é isso que eu quero tirar da cabeça de vocês, tá bom? A gente falou isso na primeira aula. A definição de saúde não é mais aquela definição ausência de doença. Isso é uma definição antiga, tá? Ela não pode ficar na cabeça de vocês. A definição, o que é saúde? Ausência de doença. Isso está errado. É ausência de doença e todo aquele conjunto que a gente já conversou, tá? Eu quero que vocês, hoje a gente vai finalizar essa unidade 1, eu quero que vocês finalizem com a visão correta aí dessa parte toda que foi discutida nessa parte. Você quer falar alguma coisa, Celso, que tua mão está levantada? Oi, Pro, bom dia. Bom dia, pode falar. Eu estava aguardando a minha aula de parasitologia, que começa às 9. E eu fui convocado para participar dessa reunião. Por quê? Não sei. Então, eu recebi o convite para eu participar. Falei, de repente, é alguma coisa. Não, é abrir aula normal no Teams. Eu acho que ela é... Sabe que eu acho que ela avisou que tinha começado a aula, mas você está matriculado de manhã ou à noite? Não, sexta-noite eu faço. Então, você faz sexta-noite, né? Isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que... Talvez eu vou ver depois se teu nome está aparecendo na lista da manhã ou da noite. Às vezes ela só avisa que a aula começou, que a reunião começou, porque chama reunião aqui no Teams, né? Eles falam que é reunião. Às vezes só te comunicou que a reunião de saúde coletiva começou, mas eu acho que talvez teu nome esteja de manhã. Depois eu vou olhar e vou te confirmar, tá bom? Entendi. Até anotar aqui, obrigado, tá? Eu olho... Desculpa, é que eu considero muito vocês, né? Meu respeito é muito grande. Então, assim, eu sei, vejo o nome e falo, também. opa, o que é? Ô, Celso, eu vou ver onde está seu nome. E eu Por te favor. falo depois se ele vai estar de manhã ou à noite, tá Porque bom? na rematrícula, o meu tá sexta à noite. Sexta de manhã, com o professor Hugo.
Mas como deu conflito com outra matéria, eu pedi para substituir para sexta à noite, para fazer com você. Mas eu estou achando que seu nome deve estar constando na lista da manhã. Eu vou verificar. E aí eles te avisam que começou a reunião. Então tá bom. Bom? Mas você assiste à noite mesmo. Vai para a tua favor, aula mesmo. Obrigado, viu? Bom, tchau, imagina. Boa aula, tchau. Obrigada, tchau. Então, gente, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho disso, e aí tem aqui onde fala o parágrafo único de saúde, né? As ações que estão aí, que envolvem bem-estar físico, mental e social. Então, não é só o que eu quero que vocês tenham em mente, pelo menos a gente termine essa unidade 1, com tudo que a gente discutiu até essa aula. Eu quero que vocês tenham em mente, então, que saúde não é só ausência de doença, tá bom? A ausência de enfermidades, que envolve também tudo isso, bem-estar físico, mental e social, tá? Vamos ficar com isso em mente também para a nossa avaliação. Na aula passada, eu passei essas duas definições. Vocês conseguiram assimilar isso? Tem aluno que no final da aula ficou meio em dúvida o que é determinante e o que é condicionante, tá? Ó, gente, presta atenção aqui, ó. Determinante de saúde, tá? São coisas que muitas vezes pode ser um determinante positivo ou influenciar na sua saúde negativamente, tá? Então, ele pode ser um determinante positivo ou um determinante negativo, mas que você pode mudar, você pode modificar, tá bom? Isso é determinante de saúde, o que você pode modificar. O que você pode modificar? Seu tipo de alimentação. A qualquer momento eu posso decidir ter uma alimentação diferente, depende de você, depende do que você compra e do que você come. Não nasceu com você a alimentação. Lazer, o que você vai fazer de lazer para, né, se distrair e tal, depende de você, não nasceu com você. As atividades, a opção de fazer uma atividade física nasceu com você? Não, você que escolhe, tá? Os aspectos sociais, questões econômicas, tudo isso a gente modifica. Então, isso é um determinante. Agora, o condicionante, você não pode modificar. O condicionante de saúde, você não modifica. Por exemplo, se eu nasci do sexo feminino, eu sou do sexo feminino, eu não vou nascer do sexo masculino. Então, são coisas que são condicionantes. São coisas que estão dentro de você, que são intrínsecas, quer dizer, dentro da gente. E que não é uma questão passível de mudança. A sua idade. Eu posso hoje falar, eu vou ter 20 anos. Não, eu não vou ter 20 anos. Você tem a idade que você tem, você nasceu com o sexo que você nasceu com o seu código genético, com o seu DNA definido, não nasceu? A parte de que você recebeu do seu pai e da sua mãe, hereditariedade, seu DNA é seu DNA. As características que você nasceu vão ficar em você. A sua raça, alguma deficiência genética que você tenha, vai estar com você. Então, tenham em mente, ó, os condicionantes, eles vieram com a gente e são coisas que você não muda, tá? Os determinantes é o que afeta a saúde e que você pode mudar. Gente, isso está dentro da lei orgânica do artigo 3, tá? Por isso que eu estou falando hoje da Lei Orgânica de Saúde, essa Lei 8080, que foi de 1990. Ó, tá falando aqui, a saúde tem como fatores determinantes condicionantes, tá vendo? Ela tá aí dentro. E aí a gente já tinha falado um pouquinho, no final da outra aula, eu sempre termino com o que eu vou falar na semana seguinte, tá? Então, a gente falou disso, alguns alunos, no fim, até me perguntou, confundiu um pouco determinante com condicionante, mas tá aí, tá? Ó, vamos dar um exemplo?
Então, ó, ficou em mente certinho? Condicionante é o que nasce com você, aquilo que você não modifica. Vamos dar exemplo para ficar fácil? Ó, exemplo, então, de condicionante, aquilo que a gente não muda, aquilo que, né, você não pode alterar. Um exemplo aí clássico de condicionante de saúde, gravidez. Por quê? Quem pode ficar grávida? Só quem é do sexo feminino. Então, a gente falou que o sexo é um condicionante de saúde, que você não muda, tá? Eu não posso, de repente, falar agora os homens vão começar a ficar grávidos. Não, não pode. Então, o sexo, ser do sexo feminino e coisas que você só tem no sexo feminino, coisas relacionadas ao sexo masculino, é um condicionante. Então, aí, ó, o sexo feminino é um condicionante e a gravidez, ela só ocorre em quem tem o sexo feminino, tá? Que pode engravidar. Então, sexo é um fator condicionante para ocorrer a gestação em seres humanos. Deu para entender? Deu? Então, o sexo, ser do sexo feminino, é um condicionante para espécie humana, os seres humanos, poder engravidar. Tem espécie que nem cavalo marinho, é o macho que vai engravidar. Cavalo marinho é macho. A gente está falando que para ser humano tem que ser mulher para poder engravidar. Legal? Então é um condicionante o ser do sexo feminino. Facinho demais, pro. Diria ridícula essa matéria. Essa matéria é ridícula, pro, de fácil, né, gente? Muito tranquila. Acompanha aí comigo. Vai ficar muito facinha. Vamos continuar? Aqui, ó. Agora, ó, a gente vai dar exemplo de determinante. Então, a gente já deu exemplo de condicionante. Agora, vamos dar exemplo de determinantes. Tem bastante, gente. Os determinantes é aquilo que a gente pode mudar, pessoal. Se vocês conhecem, eu já falo sobre isso no final da aula, tá, Daiane? No final da aula eu tiro dúvidas, assim, dessas questões do híbrido, tá? Gente, eu não sei, vocês conhecem bem o conceito de sustentabilidade, né, que a gente falou? Sustentabilidade é quando a gente consegue alcançar em uma sociedade um equilíbrio entre a área social, econômica e ambiental. Isso entra um pouco, eu acho, nesses fatores determinantes. Quer ver? Nós vamos conversar um pouquinho, vocês vão ver como tem um pouco a ver com as questões da sustentabilidade dentro de um país, tá? Então, vamos falar um pouquinho, ó, fatores que a gente pode mudar dentro de um país, tá? Para melhorar a saúde, inclusive. Na verdade, ó, tenham em mente o seguinte, melhorando a condição de vida das pessoas, tá? Você melhora a saúde, tá? Isso que eu penso um pouco nisso. Eu não estou dizendo que só é feliz quem tem dinheiro. Não, não é essa a questão. Não tem a ver com o estado emocional, tá? Ter ou não. Eu estou dizendo com questão a higiene, saneamento, lugar que você mora, condições que você vive, tem a ver com isso. Então, o determinante, ele pode ser econômico. Então, ó, eu coloquei até uma fotinho aqui, tentei ilustrar aí com as imagens para gente. O econômico, gente, tipo de habitação onde você mora, né? Então, ó, compara aqui. Se você tem essa condição da foto aqui, onde você não tem saneamento, a rua não é asfaltada, não tem uma coleta de lixo adequada, né? E uma moradia dessa daqui, ó, tá? Ó a diferença. Então, onde você tem melhor saneamento, onde você tem uma condição de higiene melhor,
Nessa da direita, nessa aqui, óbvio, né, gente? Então, aonde você tem uma melhor condição de saúde? Ó, por exemplo, gente, rato passa uma doença chamada leptospirose, não é? Então, se você tem esse esgoto jogado, né? Se você não tem aqui coleta de lixo adequada, né? Se você não tem um bom sistema, você vai ter uma propensão maior a ter ratos, ter barata, você tem mais água parada, então você vai ter o quê, gente? Problema com dengue, não é verdade? A dengue, o mosquito vai se proliferar em água parada. Então, se você vive nessa condição, tá? Eu já vou falar só um pouquinho, já vou falar, tá? Então, se você tem essa condição, ó, de água parada, desenvolve mais dengue, rato, passa leptospirose, esgoto descartado direto, tá? Você tem acúmulo de ameba, que passa, né, disenteria amebiana, tá? Você pega também de água parada. Cólera, né, gente? Também vem do vibrião, né, a cólera também. Então, quer dizer, a falta de saneamento, morar de maneira inadequada, resulta numa série de doenças. Então, está diretamente relacionado à saúde. Aumento de dengue, febre amarela, leptospirose, cólera, disenteria amebiana, tá bom? Então, essa é a relação que a gente está fazendo aqui, tá? Com relação à habitação. Renda e ocupação desempenhada é o que você ocupa de ocupação no trabalho, por exemplo, tá? O seu trabalho, o que você faz? Eu sou fiscal, eu fico pela rua andando, distribuindo, fiscalizando as casas, eu bato de casa em casa, isso te acarreta aqui problemas de saúde, tá? Eu trabalho sentada, fico no computador digitando, isso te acarreta que problemas? De postura, porque você fica sentada muitas horas, tendinite porque você digita demais. Então, ocupação desempenhada, tá? É o que você faz no seu trabalho, tá? É o seu trabalho. Se você trabalha de balconista numa loja, se você trabalha de secretária, se você trabalha de auxiliar de enfermagem. Então, eu fico em pé, você trabalha de auxiliar de enfermagem, você está em pé 12 horas. Então, você tem aí uma tendência maior, problema de circulação nas pernas, né? Problemas de postura, um monte de coisa. Então, é isso, são coisas relacionadas à função que você exerce no seu trabalho. Isso que é ocupação desempenhada, tá bom? É a função que você tem no seu ambiente de trabalho e que problemas de saúde isso pode te trazer, tá? Seria isso. E a gente também pode relacionar em manutenção de hábitos saudáveis. Já falei tanto isso aí para vocês, né? Dos hábitos saudáveis, gente. Vamos lá, outro exemplo de determinante que é importante, pessoal. A parte, ó, de gestão de resíduos, tá? Poluição. Isso não precisava nem falar, né, gente? Que isso aqui dá problema de saúde. Não tem nem o que dizer, óbvio, que poluição do ar aumenta muito problemas respiratórios, né? Pessoas que têm problema aí de asma, bronquite, a poluição, ela aumenta muito, né? Os acessos de asma, bronquite, tá? A questão aqui, ó, gestão de resíduos. Resíduos, gente, seria o que a gente chama de lixo, vulgarmente, né? Então, a gente não tem tratamento de lixo adequado no Brasil. 90% do lixo da nossa casa, ele vai para lixão a céu aberto. Então, ele fica jogado num terreno aberto, né? E você não tem um tratamento. Os aterros sanitários fazem parte de 10% do tratamento de lixo do Brasil, tá? Então, isso causa doença também, não precisa nem falar, né, gente? Lógico que você
ter um acúmulo de lixo apodrecendo num terreno aberto, além de poluir a água que a gente consome, porque ele vai apodrecendo, forma o chorume, aquele líquido preto, ele infiltra no solo, atinge o lençol freático, que é a água que a gente consome, você vai estar tomando uma água contaminada, né? Até descarte de remédio, né, gente? E descarte da pessoa, ó, aquele remédio está vencido, ó, o que, que as pessoas fazem? Jogam o remédio no lixo normal, não jogam? Pessoal, ó, venceu ou você já não toma mais, sei lá, pessoal, o remédio ele não está sendo descartado no lixo normal. E esse lixo, ele vai para onde? Esses remédios descartados no lixo normal? Esses remédios, eles vão aí ficar no solo, infiltra, vai para, às vezes jogam na água, né? Que é coisa que depois a gente vai consumir, tá bom? Então, assim, um tratamento adequado de resíduos seria super importante para melhorar a saúde. Poluição, ó, coloquei duas situações. Tem muita farmácia, né, Thaisa, que recolhe, né, o remédio que você vai descartar, mas isso daí entra um pouco no que eu falei já numa outra aula, sobre quantos por cento de reciclagem a gente tem no Brasil. Não chega a 4%. Então, imagina quanto por cento entra a coleta de remédio adequadamente feita aí pelas farmácias. Você imagina, eu nunca fiz um levantamento, mas se a reciclagem geral do Brasil, que é o que a gente mais vê, ó, latinha, plástico, no Brasil inteiro, chega a 4%, só 4% do lixo é reciclado no Brasil. Você imagina a questão dos remédios. E isso é uma questão, viu, gente? Esses remédios descartados inadequadamente, ele causa um problema sim, viu? Vocês já viram, já escutaram falar de fábrica também, né? De remédio que descarta inadequadamente, já trouxe problema para a população, viu? Então, Thaisa, o que seria legal da gente fazer? Uma coisa que a gente já estudou, que seria educação na área de saúde, teria que ter uma conscientização do descarte correto de remédio. Não só de remédio, como tudo, né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente estudou na primeira aula, hoje eu estou finalizando a unidade 1, eu estou trazendo para vocês, até para quem perdeu as primeiras aulas, né? Estou tentando fazer aí um aglomerado de tudo que a gente conversou, para vocês terminarem aqui a primeira unidade com uma ideia geral, né? Então, aqui, ó, seria legal uma campanha de conscientização, tá? Então, educação, quando a gente usa a palavra educação aqui na aula, como a gente está falando de saúde coletiva, a educação que a gente está falando é a questão de conscientização. É uma educação na área de saúde, é uma conscientização da importância, por exemplo, do descarte correto dos remédios, uma conscientização da importância do exame de próstata, uma conscientização da importância da vacinação, entenderam? Então, quando a gente usa aqui, no caso de saúde coletiva, a palavra educação, a gente não está falando da educação tradicional do colégio. A gente está falando de educação no sentido de conscientizar as pessoas da importância do descarte correto, da importância do autoexame, da importância da vacinação, da importância de você não manter água parada para evitar a dengue, entenderam? Isso que entra a palavrinha educação. Pensa em educação, pensa em conscientizar a população de atitudes corretas com relação à área de saúde, tá bom? Pense em educação dessa maneira, tá? Não na escola, e sim no papel de conscientizar a população. Ficou fácil?
Acho que tá ridículo, Pro. Ó, aí a gente tem alternativas. Eu coloquei 2 problemas nas fotos de cima. Um é o descarte incorreto de resíduos e o outro uma poluição. Quem já desceu para Santos, para o Guarujá, passa por Cubatão, né? Você já viu essa situação de Cubatão. E aqui, ó, uma solução, né, que a gente colocou aqui, ó, política energética. O que é política energética? Um dos maiores problemas de poluição que a gente tem é relacionado à queima de produtos vindo de produtos de origem de combustível fóssil. Então, seria carvão, tá? Ou vindo do petróleo. Isso causa poluição demais, tá? Então, a solução que a gente fala de políticas energéticas é investir em energia eólica, que é essa aqui, ó, que eu coloquei aqui no slide. Energia eólica é a energia vinda do vento. A gente tem muito lá em Natal, onde você tem as dunas com muito vento, uma área bem aberta, né? E energia solar, ó, essas placas, tá? Chama placas fotovoltaicas, tá? Essas placas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, essas placas, elas são de absorção de energia solar, não precisa estar sol, viu, gente? Tá? Para elas absorverem. E aqui, energia eólica, aqui eu coloquei 2 soluções para a política energética. Então, é para substituir o combustível fóssil, a queima de carvão, a queima de poluentes que vêm do petróleo, né, gasolina, tudo isso, por energias alternativas, energias diferentes, tá bom? Isso é uma das soluções também. Isso afeta a saúde? Afeta, claro que afeta. Gente, poluição visual, quando você tem excesso de informação, muito cartaz, tudo, já foi comprovado que poluição visual, excesso de imagens, né, esse monte de coisa, ela leva à depressão, sabiam? Tem vários estudos que já mostram que poluição visual, por exemplo, ela leva ao processo de depressão. Mesmo que você não esteja lendo todas as placas e aquele excesso de informação, o seu cérebro ele está recebendo a mensagem. Seus neurônios estão ativos, estão recebendo aquela mensagem. Então, o seu cérebro está em funcionamento com aquilo, com aquele excesso de imagens. Isso te dá um cansaço mental. Cansaço mental te leva a um cansaço físico, leva a um processo de depressão. Então, a poluição, de várias formas, afeta a saúde, não só essa que eu estou colocando aqui, poluição do ar, poluição do solo, nada disso. A visual também. Você sabe que hoje em dia, em um dia, a gente recebe mais informação do que os nossos antepassados recebiam durante a vida inteira deles. Ó, vocês olham toda a rede social, né? Então, você olha o WhatsApp, você olha o Instagram, você olha o Face, você está olhando a minha aula, e você está olhando outra coisa, você está lendo, você vai trabalhar, e você assiste televisão, a televisão te passa mais de 3.000 propagandas aí num dia só. Então, você vê propaganda. Então, é muita informação, gente. É muita informação em um único dia que você recebe. Então, isso te dá cansaço mental. Não te dá? Vocês, né, chega à noite, ó, tudo que você já passou, né? Te leva a... Isso mesmo, Tainá. Te leva a um cansaço mental, te leva a uma depressão. Ó, uma outra poluição que a gente quase, mas tem relação com a saúde, tá? É a poluição sonora, gente. Você sabe que se você estiver numa avenida, numa hora de congestionamento, e você medir no seu celular quantos decibéis tem ali, tem quase o dobro do que a gente pode suportar. Isso leva
há uma série de problemas. Sabe uma coisa que já foi relatada com problema de congestionamento e poluição sonora, que é, né, excesso de ondas, eu vou te falar, Patrícia, de ondas, parada cardíaca, vocês sabiam? Que existe um monte de acidente de carro porque a pessoa teve uma parada cardíaca no trânsito. Gente, quem tem problema, tá? Usa marca-passo, tem problemas de disritmia cardíaca. Vocês já colocaram a mão em cima de uma caixa de som alta? Ela não treme? Ou você, às vezes, você já viu seu carro tremer por causa de música alta? Ou a janela da sua casa treme porque tem um som bem alto lá fora? Porque o som são ondas, gente, são ondas sonoras. Então, você pode pôr a mão, você sente tremer com música alta. Treme a direção do carro, treme a janela, vocês já perceberam? Porque são ondas. Então, se você está num lugar com poluição sonora, se você já tem algum problema quanto ao batimento cardíaco, disritmia ou usa marca-passo, você pode ter uma parada cardíaca por causa das ondas sonoras, um problema de poluição sonora, sabia? Já tinham visto isso? Então, muita gente, às vezes, morre dirigindo por causa desse problema. É relacionado à poluição sonora. Achei legal de falar para vocês, mas para ampliar um pouco a importância da questão de poluição do ar, da água, do solo, sonora e visual com a saúde, tá? Além de perda auditiva, para quem trabalha na indústria, né? Que está constantemente aí com um barulho alto, né? Não usa protetor auricular, muitas vezes, né? Eu já fui em fazer trabalho de auditoria, que você chega no sábado, né, dentro de uma fábrica, na linha de produção, tem gente sem protetor auricular, aí você pergunta, né, para o coordenador, por que ele está trabalhando sem nessa situação, né? Ah, hoje é sábado, a gente vai usar, então às vezes a pessoa está até com fone de ouvido escutando música. Então, quer dizer, hoje é sábado, é dia de ficar surdo. Hoje é sábado, é dia de não usar as EPIs, né? Então, é estranha essa visão da relação da saúde com essas questões, né? É uma falta mesmo, né, se você trabalhar dentro disso, você vai ver a falta de percepção da relação da saúde com isso, né? Aí depois você fica aí com perda auditiva, com problema de estresse, com uma série de coisas relacionadas, a tudo isso. A televisão ultimamente é a pior. O que, Patrícia? A televisão de passa excesso de informação, você está falando, Patrícia? A televisão é poluição visual, que você quer dizer? Excesso de informação? Excesso de informação, por muito pesado ultimamente, né? Ai, não tá meio. Você sabe que você está falando, só fala das mortes do coronavírus, não é isso? Isso. Você sabe que eu parei um pouco, porque começa a dar uma ansiedade na gente, dá uma depressão, não é verdade? Eu nem olho mais porque eu chego em casa e só vejo isso, eu chego no hospital só vejo isso. Aí é tão complicado. Eu acho também que, você sabe que, eu vou dizer uma coisa, contar uma coisa para você. Eu trabalhei há um tempo atrás, bastante tempo já, eu trabalhei no hospital da Beneficência Portuguesa, tá? Eu trabalhava com operadora de ressonância magnética há muitos anos, quando eu ainda era na época do meu mestrado, tá? Faz tempo eu trabalhei com ressonância magnética, eu era operadora de ressonância lá no hospital. E você sabe que a maior parte eram pessoas que tinham câncer, né? Que a gente fazia lá contraste e tal. Eu trabalhava o dia inteiro naquele ambiente que a gente dá a impressão que o mundo inteiro está com câncer. Quando você trabalha num local que o exame era só relacionado a isso. A gente fica com uma impressão. Você sabe que muito funcionário, muito operador fazia ressonância nele mesmo, para a gente ver, porque as pessoas ficam só naquele meio, faz parte do mundo dela.
E na hora que você sai daquilo, aquilo é uma porcentagem muito pouca da população. Hoje eu assisto o jornal, a gente vê, parece assim, que eu sei que está grande o número, mas a gente começa a criar um medo, começa a criar uma ansiedade, uma depressão, as pessoas vão ficando com síndrome do pânico por causa disso. É verdade. É porque o assunto hoje só é esse, né, Pro? Então fica complicado de você desfocar para outras coisas, né? Fica difícil às vezes. Para onde você vai, você só vê isso, o assunto é só esse. Então tem que desfocar um pouco para coisas boas, senão não dá certo. É verdade, porque você acaba, por mais alto astral que você seja, você às vezes é uma pessoa que não tem problemas de depressão, de ansiedade, então eu assim, porque tem problemas que são químicos, né? Então, baixa de serotonina, tal, são problemas que não é por causa da fase que a gente está vivendo. Mas, às vezes, a pessoa não é, mas se você ficar massacrado nesse meio de informação, você acaba entrando naquilo, né? Começa a desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esse tipo de problema que vem disso, né? É verdade. Tá bem complicado, eu concordo. Eu tenho evitado até um pouco, sabia? Porque senão a gente pira, você é louco. É. Dá um nervoso às vezes que só por Deus, né? Mas vamos lá, né? Tem que desfocar um pouco desse assunto, senão a gente fica doidinho. A gente fica neurótico. Eu convivi com algumas pessoas com coronavírus. Você sabe que eu fiz até exame de sangue, eu não tinha nada. Eu falei, não é possível, eu fiz o exame e disse que eu nunca tive contato, né? Eu fiz exame de sangue e tal. Porque a gente fica paranoico, você começa a achar que você está o tempo inteiro, é uma coisa ruim demais. É difícil, muito difícil. Vamos tentar pensar um pouco positivo, de maneira positiva, a gente faz nossa parte, isso aí vai passar. Vai sim, se Deus quiser, pronto. Em nome de Jesus, vai passar. Vai sim, vamos dar um ânimo aí, né? Tainá, já fiz exame umas 10 vezes, já, Tainá? Você sabe que eu tenho um filho que trabalha em laboratório, toda segunda-feira ele tem que fazer o PCR, ele faz toda semana também. Toda segunda eles fazem o PCR em todo mundo que trabalha lá. Você já fez 10 vezes que você trabalha na área, é isso? Ou à toa não, né? Porque se for fazer 10 vezes, vai ter que pagar. A cabeça só fica nisso, isso mesmo, gente. Isso mesmo. Vamos lá? É isso mesmo, ele também. Então, aqui deu para entender. Eu estou em determinantes, hein? Gestão de resíduos, poluição, preservação da natureza e política energética. Olha, gente, eu duvido que algum dia vocês tenham pensado que todas essas coisas estão ligadas à saúde. Eu duvido. Se vocês forem sinceros aqui comigo, vocês vão dizer que vocês achavam que saúde só tinha a ver com falta de doença. Eu duvido que vocês achavam que todos esses fatores tinham relação com saúde. Eu acho que vocês nunca pensaram em relacionar saúde com tudo isso. Então vamos lá, mais determinantes, né? Estilo de vida, então a sua alimentação, coloquei uma alimentação, para quem não conseguiu identificar minha foto, identificação aqui, uma alimentação saudável, que gostoso, tá? Então, você come um filezinho de frango, um peixe, brócolis, cenoura, chia, vocês comem chia, aveia, essas coisas, que delícia. Gente, eu falo a verdade, eu gosto desse tipo de comida, adoro. Agora aqui, hambúrguer, pizza, batata frita, o que mais tem aqui? Sei lá, gente, acho que é torresminho, sei lá. Então aqui, eu coloquei um prato de alimentação saudável, uma alimentação mais hard aqui, né? Então, a alimentação é estilo de vida, sedentarismo, cigarro, tá? Comportamento sexual também transmite muita doença, né? Se você não usa aí proteção. Cultura, lazer é importante, gente. Deixa eu passar aqui, Lazer é importante, sabe? Que nem a gente acabou de conversar aqui, né? Eu tava falando com a Patrícia, com vocês, né?
O lazer, gente, você não pode só ter em mente seu trabalho, tá? Não. Pensa, faz alguma coisa que você goste, ó. Pode ser ler um livro, assistir um filme, uma série, fazer um esporte, tá? Você precisa ter lazer, gente, tá? Não pode só trabalhar, só pensar nisso, tá bom? A gente precisa ter lazer, ó. Então, aqui eu coloquei assim, ó, pessoa aqui, ó, deitadona, o outro fazendo atividade física, a gente comparei aí um estilo de vida, tá? Ó, 2 estilos de vida diferente, tá? Uma outra questão, né, gente, tabagismo, que entrou ali em cima aqui, ó, tabagismo no estilo de vida, tá? Então, eu até coloquei esse cigarro aqui, tá? Para lembrar aí do tabagismo. Eu sei, pessoal, quem fuma, eu sei que deve ter aluno meu aqui que fuma, né? Que a gente está aqui conversando. Pessoal, fumar, não precisa falar, faz mal, causa aí uma série de problemas. Eu sei o quanto é difícil, né? A gente parar de fumar, né, pessoal? É muito difícil, realmente, ele além da questão da dependência física, existe a dependência emocional do cigarro, né? Então, é bem difícil. Ele ajuda muito na questão emocional, então é complicado, né? E o cigarro, mais difícil de tirar ele, porque o cigarro, ele ativa, gente, a dopamina, que dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Então, quando você tira, você também tira essa sensação que o cigarro está te trazendo. Por isso é muito difícil parar de fumar, porque além da dependência química que ele acaba trazendo, né, ainda você tem a dependência emocional também com relação ao cigarro, né? Então, muitas pessoas conseguem deixar de fumar sem precisar de acompanhamento psicológico, médico, né? Mas muitas pessoas não, então aí precisa usar adesivo, faz um acompanhamento, né? Mas é importante, gente, porque sem dúvida ele traz aí problemas, aumento problema de câncer, né? A impotência sexual, uma série de coisas, né? Além da pele, aparência e tudo mais, né? Então, vale a pena aí quem fuma pensar no que é bom para você e buscar uma ajuda, né? Terapia, alguma. Tem gente que toma remédio, gente que usa coisa. Já fumei várias vezes, mas nunca viciei. Ô, Fábio, mas você fumava quantos cigarros por dia? Porque tem gente que só fuma quando bebe. Tem pessoas que só quando tá tomando uma cerveja, bebendo, que fuma, né? E tem pessoas que não, tem pessoas que fuma na hora que acorda. A primeira coisa que faz antes de tomar café é fumar. Então, tem gente que fuma um maço por dia, tem gente que já acorda e fuma, tem gente que acorda de madrugada para fumar. Tem pessoas que levantam 2h30, 3 horas da manhã, você levanta para fumar. Você fuma e volta a dormir. Então, existem vários graus, né? Às vezes, Fábio, qual que é o seu, né? Porque tem gente que fuma nesse nível, de acordar de madrugada para fumar um cigarro. Agora tem gente que fuma 2 cigarros por dia, que fuma quando bebe, que fuma aí, outro caso, né? Só quando eu saía, fumava um maço inteiro no rolê. Credo, Fábio. Isso mesmo, tabagismo social, é a porta da entrada. Isso mesmo, Denis. Você fez o nome certo, Fábio, Denis falou certo, é tabagismo social o seu. Tem gente assim, que é o famoso só fumo quando eu bebo. Então, sentou num barzinho tomar uma cerveja, você fuma. Esse é tabagismo social, isso mesmo, Denis. Obrigada, lembrou do termo. Os que bebem socialmente, os que fumam socialmente,
mas mesmo assim já prejudica, isso mesmo. Sabe o que eu acho pior, Alicia? É o que fica fumando do lado do que não fuma. Porque eu acho que é uma opção. Eu quero fumar, eu fumo, é uma opção minha. Agora, ficar numa casa fechada, num carro fechado, fumando em cima de criança, tem lá a criança pequena, a pessoa fica fumando do lado de uma criança, do lado de uma pessoa que não fuma, isso eu acho ruim. Porque aí não é uma opção, o fumante passivo não é uma opção dele. E se você faz exame, o fumante passivo, ele é muito prejudicado. E não foi uma opção sua, por isso que eu tenho dó, entende? E isso, o fumante passivo, ele não fez essa opção. Então, às vezes você mora com quem fuma, a pessoa fuma na casa fechada porque tá frio, casa toda, ou fuma dentro de um carro fechado, né? Eu acho que prejudica muito, isso que eu acho. Principalmente eu tenho essa opinião. Eu não ligo com quem fuma, gente. Eu já fui casada, meu ex-marido fumava, não tem problema, eu não ligo. Acho que é uma opção, tudo bem, né? Mas o problema, eu acho que assim, o outro não fez essa opção. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco aí. Eu acho que isso, ó, essa questão do cigarro, fazer só uma parte aqui, tá? Só para a gente conversar aqui. Tem que ter consciência mesmo. Já, a questão da consciência é tudo. Gente, uma coisa do cigarro que eu vi uma mudança ao longo dos anos foi com relação a cigarro. Lá atrás, eu não sei a idade de vocês, ainda mais que eu nem estou vendo a carinha de vocês, mas teve um tempo que fumar era legal. Nas novelas, o galã, que era bonitão, ele fumava. As mulheres que eram mulheres bem-sucedidas, mulheres profissionalmente bem estabilizadas, fumavam. Então, as propagandas, né, de cigarro, vocês lembram? O cara do Marlboro, que é super aí, né, era um cara bonitão, fumando. Então, lá atrás, o cigarro era uma questão de status. Era um status, assim, de homens bonitos, de mulheres bem-sucedidas, fumavam. Aí, de um tempo para cá, mudou muito essa visão do cigarro com a publicidade, né? Mudou muito. Denis, o que você pôs? Verdade, fumavam em qualquer lugar, inclusive em restaurante. Isso mesmo, Denis. No avião, o pessoal fumava no avião fechado, fumava dentro de um ônibus de viagem fechado. Era tudo, podia fumar. No restaurante, né, Denis, você lembra? Aí começou essa campanha de conscientização, gente. Isso eu acho que a publicidade mudou muito, a televisão também. Aí, hoje em dia, qualquer, acho que novela ou esses programas, sempre eles não, o que fuma é sempre marginalizado. Hoje em dia, o cigarro não é mais visto da mesma maneira, né? Hoje tem toda a proibição de cigarro, tem lugares que você não pode nem fumar no prédio, né? Eu morei lá em Madison, nos Estados Unidos, era proibido fumar no prédio, porque passava por baixo da porta. As pessoas desciam na calçada para fumar. Mesmo no ambiente de trabalho, tinha que pegar o elevador e descer até o térreo para ir fumar na calçada. E eu lembro, como eu falei para meu ex-marido fumava, né? E uma vez estava parado na rua, vinha um monte de criança de uma escola, eles apontavam e falavam, olha, ele está fumando, como se fosse uma coisa assim, nossa, uma coisa do outro mundo, né? Então, mudou muito a mentalidade hoje com relação ao cigarro. Mudou bastante. Então, hoje a propaganda, hoje em dia, né, você tem uma relação diferente da publicidade com o cigarro, né? Apesar, gente, que aquela foto de trás do maço de cigarro, teve o TCC de um aluno outro dia, que mostra que isso não afeta nada quem fuma. Aquelas fotos da pessoa com a perna gangrenada, aquilo tudo não afeta nada a pessoa que fuma, sabia?
As pessoas que fumam não olham aquela foto atrás do maço de cigarro. Diz que aquele tipo de propaganda não tem conscientização nenhuma, sabiam? Eu vi um trabalho levantando isso e diz que não afeta em nada. Então, é sempre assim, eu trabalho com adolescentes também, né? Eles sempre têm essa ideia, né? Eu paro quando eu quiser, eu não vou ficar dependente. Essa é uma conversa que depois, na hora que você está viciado, é dificílimo. Você já viu gente tentando parar? Não consegue ficar sentado num sofá, a pessoa não para de andar, a pessoa tem uma crise de ansiedade gigantesca. Então, não é assim, eu paro quando eu quiser, né? Então, essa é uma ideia muito adolescente, né? Eles têm essa ideia mesmo. Verdade, fumava em qualquer lugar, isso mesmo, eles atingiam isso mesmo. Agora, o cigarro teve eu achei que teve assim uma publicidade hoje em dia bem positiva anti-tabagismo, mas em compensação, gente, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica, né, em adolescentes. Então, eles podem, não, a questão do cigarro é combatida, mas o aumento do alcoolismo e da bebida alcoólica aumentou demais. Então, sempre parece que a gente tem alguma coisa, né? Então, a questão do cigarro, eu acho que ela foi bem combatida, aí a propaganda, mas a bebida alcoólica não, né? Hoje em dia, você vê que aumentou demais, né? Então, é assim, uma coisa pela outra. Né? E também esse cigarro, que tá bem comum nos Estados Unidos, né, pessoal? O cigarro eletrônico lá, eles põem um olhinho que gruda no pulmão e tem muito adolescente internado na UTI por acúmulo da substância, porque na hora que ela está na forma de vapor, você coloca para dentro, aí a hora que ela chega no seu pulmão, ela condensa, e aí ela acaba causando problemas respiratórios. Então, enfim, né, uma coisa é substituída por outra, e a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho, né? Vamos lá? O que você pôs aqui? Sim, isso é triste, porque meu marido fuma e eu sempre encho o saco dele referente àquelas figurinhas, mas é isso mesmo, Adriana. Outro dia eu vi um trabalho de uma pesquisa feita aí com homens, com mulheres, mostrando as fotos, perguntando tal, e mostra que não afeta. Aquela figura não afeta, não. Certo, gente? Vamos continuar aqui, ó. Vamos para o final aqui. Ó, aqui eu coloquei uma coisa bem gostosa, gente, na praia, né? Uma praia bem gostosa, bonita, né? Assim, tipo para Cancún, Arraial do Cabo, né, pessoal? Então, é uma parte de lazer também, viajar, ó, viajar para um lugar gostoso, né? É um lazer que faz bem para a saúde, viu, gente? Vocês não podem pensar só em trabalhar. Tem que pensar também, ó, em fazer uma viagem gostosa, em lazer. O que vocês escreveram para mim? Você só vê propaganda de cerveja na TV, mas não vê propaganda para as pessoas pararem de beber. É verdade. Hoje em dia a questão, né, de relacionar cerveja com carro bonito, mulher gostosa e todo mundo feliz, né, bebendo, incentiva muito a imagem, né, da bebida com felicidade, que é assim que trabalha o marketing, né, gente? Vincular felicidade a essas coisas, né? O álcool é muito pior que o cigarro, destrói famílias, isso mesmo, Thaisa. É o que eu falo, um aumento que a gente teve muito hoje, principalmente nos adolescentes, né? E realmente é um problema grave, viu? Eu acho muito grave. E principalmente, sabe por quê? Bom, vocês trabalham assim como eu na área de saúde, né? A adolescência é uma idade em desenvolvimento, 15 anos, 16 anos, o indivíduo ele está se formando, ele está se desenvolvendo fisicamente, né? Então, se você começa a ingerir muito álcool, né, nessa fase do desenvolvimento, ele vai afetar a tua saúde de uma forma assim pesada, né? Além do vício, da parte toda aí que envolve. Mas eles acham que é ser adulto, né? Ser adulto é beber, fumar narguilé dá o mesmo caso de fumar cigarro, mesmo problema, não é uma. Então, é fumar narguilé, é o sexo. Então, assim, ser adulto é
fazer sexo, beber e fumar. Agora, a parte de ganhar o seu próprio dinheiro, se sustentar e pagar suas contas, isso não é ser adulto, né, gente? O ser adulto é beber, transar e fumar. Né? Isso é ser adulto. Ah, eu sou descolado. Mas o trabalhar, ganhar seu dinheiro e pagar as contas é ser o quê, então, gente? Né? Então, quando a gente trabalha, não sei se vocês trabalham com adolescentes, mas é isso mesmo. Eu acho que não sou adulto, não. Não é, Harley. Você só bebe, fuma e transa? Você não faz a parte do trabalhar e se sustentar? Não, se você só tá no beber, fumar e transar, você não é adulto. Eu falo que eu trabalho bastante com eles, nossa. Eu só trabalho. Ah, não, você não tá na parte do fumar, beber e transar, então também você tá no meio termo. Legal, vocês são terríveis, viu? Você paga paga as contas, você ficou sem a outra parte. Os adolescentes estão tomando de você essa parte. Você tá igual eu, só pago o boleto também. Ô, gente, então, ó, tá mesmo, a pessoa tá sem a parte que os adolescentes estão tomando para eles hoje, gente. Vamos trabalhar com adolescente, que vocês vão ver o trabalho que essa molecada dá com essa história do beber, fumar e transar. E agora também acho bacana, porque assim, os pais deles não sabem que eles transam, fumam e bebem, né? Uma coisa assim, bem adulta, que você nem assume, né? Você só conta para mim, mas não conta, né? Não conta na família, então você é super adulto. Ai, gente, é complicado, tem que ter paciência, viu? Aqui para vocês eu posso falar desse jeito, para eles não. Ô, gente, então vamos aproveitar a vida também, ó. Exercício, pus umas fotos aí para animar vocês. Coloquei aqui a gente na praia, bem legal, tá bom? Pode transar também, tá? Pode transar, pode também. Não é isso, também faz bem para a saúde, tá bom? Pode beijar muito, fazer essa parte toda aí, tá bom? Pode comer doce, ó, vamos lá. Ai, gente, não, mas ó, entrou ali, hein, gente? Ali em cima entrou uma coisa aqui, ó. Aqui, onde é que entrou? Aqui, ó, comportamento sexual, é estilo de vida, tá? Pode transar, mas usa camisinha, tá bom? O comportamento sexual também, tem várias doenças aí, né? AIDS não vê cara, né? Transa, faz bem para a saúde, transar, beijar, toda essa parte, mas usa camisinha, entra ali também, né? O transar tá entrando como esporte? Não, ele entra aqui como estilo de vida, ó. Estilo de vida, comportamento sexual. Ele entra em estilo de vida, é o seu estilo de vida, tá? Entra aí. Pode ser como esporte também. Eu acho que também, né? Se for uma coisa assim, pode também entrar como sair um pouco do sedentarismo, né? Vamos lá, gente. Ó, continuando aí nos nossos determinantes, tá? Fala em transar, aparece. Ai, Patrícia. Ah, os meninos, né, Patrícia? Isso que a gente não tá na sala de aula, né? É verdade, Patrícia. Falou de estilo de vida, de fazer bem para a saúde, né? Eles aparecem, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Eu estava falando para vocês, né, que eu trabalho com adolescente, aí eu tenho aula que eu falo de doenças sexuais, eu mostro foto mesmo, né, com a doença, com aquela muca, eu mostro a foto, eu mostro o órgão mesmo, bem, aí eles ficam tudo assim, tampando a cara, todo horrorizado. Eu falo, então vocês usam porque existem muitas doenças. Se você não quer ficar desse jeito, você usa, né? Aí eu mostro as fotos mesmo assim, na projeto e falo, porque é verdade, né? Eles pensam que é só a palhaçada, não pode, né? Ô, gente, vamos lá, ó. Vamos terminando aqui, ó.
Aqui está desativado minha câmera. A sua câmera, eu não sei, Fábio, eu tô aparecendo aqui, eu tô com a câmera aberta. Às vezes é o seu computador, viu? Eu tô com a câmera aberta. Às vezes é você. Vamos lá, gente. Ó, pessoal, então eu tô aqui no slide 11, tá? Então, para a gente propiciar, né, a gente proporcionar condições de saúde ideais, eu quero entrar agora na questão social, tá bom? O que nós vamos falar agora, então a gente falou, gente, acho que vocês estão conseguindo me entender, né? Eu não sei, Fábio, eu não vejo você, porque para mim aparece o slide e só alguns alunos. Eu tenho 105 alunos nessa sala, mas não aparece os 105 para mim. Aparece só alguns embaixo, tá? Eu não consigo visualizar. Gente, eu não consigo visualizar você, não. Eu só consigo ver uns 4 ou 5 aqui embaixo. Ô, gente, a gente até agora, né, estava falando de questões de... A gente estava falando... Tá. A gente estava falando de questões particulares, né? Do fumar, do estilo de vida de cada um, das suas escolhas na alimentação, nas suas atividades. A gente estava falando de escolhas pessoais, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de questões mais sociais. Vocês lembram, ó, gente? Vocês lembram que a gente falou saúde pública, saúde coletiva, né? A gente estava falando que saúde coletiva entra questões de saúde, de tratamento de enfermidades, de doenças, entra questões de hábitos pessoais, escolhas do que eu como, da minha vida, do se eu fumo ou não fumo, se eu pratico esporte ou não, e agora a gente vai falar da parte de saúde. A gente está em determinantes, tá? De saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte social, tá bom? Então, aqui, ó, condições de saúde ideais à sociedade, tá? Tá, vamos lá. Então, aqui, melhoria na infraestrutura das cidades. Ó, olha aqui a parte de transporte, gente. Olha quanta gente aglomerada e pendurada no ônibus, tá vendo? Isso é uma questão de saúde, tá? Então, a infraestrutura da cidade são questões sociais. Transporte público é uma questão social, gente, é uma questão relacionada à saúde, tá? Outra coisa, gente, que essa foto aqui, ó, distribuição de renda, tá? Esse aqui, ó, acesso igual à saúde. Olha aqui, uma pessoa aqui tomando tudo no seu canudinho e ainda pegando dos outros. E todo esse pessoal dividindo um único copo, tá vendo? Isso é a distribuição de renda, que é o que a gente tem hoje. A gente tem no Brasil 4 famílias concentrando a maior parte da renda de um país e pessoas vivendo na miséria, gente. A faixa da miséria. Pessoas comendo farinha com água, andando 15 quilômetros para pegar um balde de água. Então, a gente tem uma grande faixa da população vivendo em faixa de miséria. E 4 famílias vivendo com a renda de um país. Vocês entendem? Então, isso é distribuição de renda desequilibrada. Dessa maneira, você nunca chega à sustentabilidade com a renda desequilibrada. A gente tem que ter um equilíbrio de renda, distribuição de renda num país. Vocês sabem que a gente tem uma classificação de indústria, qual é classificada como mais sustentável, mesmo menos sustentável. Uma das coisas que você observa dentro de uma indústria para falar se ela é sustentável ou não,
é a distribuição de renda dentro de uma empresa, né? Então, eles comparam o salário do CEO com o salário dos outros indivíduos. Você não pode ter uma discrepância muito grande disso. Tem que ter uma distribuição de renda equilibrada para ser considerado sustentável, tá? Isso vale para um país, isso vale para a indústria também, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. E acesso igual à saúde. Eu acho muito legal, né, quando você tem qualquer governo, tá? Eu não entro em partido político, tá bom? Qualquer um valoriza tanto o atendimento do SUS, né? A gente valoriza tanto, só que na hora que eles têm um problema, eles são tratados no Sírio-Libanês ou no Einstein, né? Então, a população inteira está muito bem atendida, né, gente, no público, não está? O pessoal está muito bem atendido. Só que qualquer problema que eles tenham, eles vão para o Einstein ou para o Sírio-Libanês, não é verdade? Eles vão tratar o câncer deles no Einstein, eles vão tratar o problema do coronavírus deles no Einstein, no Sírio-Libanês, não é isso? Só que a população está super bem atendida com o serviço que o governo oferece, né? O serviço público. Então, eles defendem o serviço público, mas eles não ficam internados em hospitais do serviço público, não é verdade? Você pode ver qualquer um deles quando tem problema, quando não vai para fora do Brasil, né? Para se internar e para se tratar. Ou eles ficam no Einstein, ou eles ficam no Sírio, ou eles vão para fora do Brasil se tratar, né? É isso mesmo. Então, independente de qualquer um, tá, gente? Não é nenhum partido político, tá? Todos eles, tá? Tanto Lula, Bolsonaro, qual vocês quiseram. Ninguém foi se tratar em hospitais públicos. Ninguém. Eu não estou defendendo nem falando de nenhum deles. Os dois foram se tratar no Einstein e no Sírio. Nenhum dos dois foi se tratar em hospital público. Ou foram para os Estados Unidos se tratar, não é assim? Então, eu não sei, eu acho que se a gente promove para a população uma saúde que você confia, você deveria estar tratando nesses lugares que você está oferecendo para a população. Eu uso o SUS para não descontar o dinheiro do convênio no meu trabalho. Fábio, se for de coparticipação que você tem o convênio, realmente, quando você usa, mas eles descontam muito pouco, Fábio, da coparticipação. Então, depende do acordo que você tem, mas é muito pouco. É assim, um exame que sairia R$1.000, você paga 40, né, na coparticipação, né? Vamos lá, gente. Então, é isso daí que a gente acabou de falar. Eu queria aí que a gente vocês, né, junto comigo aqui, fizessem uma reflexão, tá? Isso eu acho que é uma questão que me revolta muito. Eu fico muito chateada com relação a essas distribuições. Essa imagem mostra a mesma coisa da outra do canudinho, ó. Tá vendo? Eu fico muito chateada mesmo de ver essa situação no país, tá? Fico mesmo. Então, de que forma esses determinantes sociais influenciam na saúde? Gente, direto, acabamos de dar um exemplo, né? Se você não tem um investimento, a porcentagem direcionada à área de saúde é tão baixa, você não tem equipamento, você não tem leito, você não tem cirurgia, você não tem saúde, tá? Então, aspecto aqui físico-materiais, tá? Está no mesmo barco, físico-materiais, tá bom? A diferença de renda da população condiciona a saúde, gente. Não tem como você falar para mim assim, professora, não tem nada a ver renda, o quanto quem ganha mais ganha, com saúde. Tem. Você tem melhores atendimentos a quem tem dinheiro, né? Então, tem diferença em você ser tratado num hospital que não, o equipamento está quebrado, falta medicamento, você não tem leitos, você não tem condições de fazer uma cirurgia porque não tem o equipamento adequado e você está internado num local onde você tem tudo funcionando porque você paga. Então, renda tem a ver com saúde, tem a ver com melhores atendimentos. Infelizmente,
A gente mora aqui e a gente sabe que isso é verdade. Nem quem oferece o programa não usa o programa, usa outro. Então, a gente tem que levar isso em conta, sim. Diferenças de renda, afeto condicionam a saúde, sim, tá bom? Envolve, então, fatores econômicos, políticos, tá? A gente fala muito de política porque a gente está falando de saúde coletiva, de responsabilidade do governo em relação à saúde da população. Então, a gente falou muito isso aí no início da aula, né? Qual que é a Constituição? É um dever do Estado e um direito do cidadão. Por isso que a gente vem falando de política nessa disciplina, tá bom? Em outras disciplinas eu não falo, porque não tem a ver com a disciplina. Isso mesmo. Infelizmente, né, Denise? É isso mesmo, tá? Então, falta de investimento em saneamento básico, tá bom? Guarulhos, aí a gente não tem nem 2% do esgoto está sendo tratado, tá? A maior parte é descartado direto. Educação de consciência, moradia, entre outras coisas que a gente já comentou na aula hoje aqui, tá bom? Ó, gente, fatores psicossociais, tá? Então, esses fatores, ele foca nas concepções, são psicobiológicas. Vocês já tiveram... Não, acho que tem muito aluno de primeiro ano ainda aqui, né? Essas questões psicobiológicas, tá? É uma questão aqui, ó, de desigualdade social, gente. Isso interfere na saúde? Interfere. O que eu tô querendo falar para vocês é que eu escuto muita gente achar que o social não está ligado à saúde. O social está ligado diretamente à saúde, gente. A desigualdade social é isso aqui, ó. Essa imagem que eu coloquei aqui, eu até ia colocar um contraste, né? Mas acho que nem é necessário, que vocês são todos já bem conscientes, né? Professora, eu li certa vez que é dever do Estado e do governo federal alimentar seus cidadãos, que é responsabilidade total deles. Isso mesmo, Harley. A gente tem realmente essa questão, ó. É uma questão do governo dar condições de trabalho às pessoas. Vocês sabem que muitas vezes, eu tenho uma amiga que trabalha no RH, tá? Isso mesmo, Harley, isso mesmo. Eu tenho uma amiga que trabalha no RH, gente, que ela diz que abriu 100 vagas lá na empresa e que eles conseguiram preencher 30 vagas só das 100. Você sabe que a questão do desemprego não é uma questão de falta de vaga. Sabe qual é a questão? Faltam pessoas preparadas para preencher as vagas. Vocês já pensaram nisso? A gente não tem pessoas preparadas para essas vagas. Eu falei para vocês numa aula, não sei se foi na primeira, acho que foi na primeira aula, qualificadas, isso mesmo, Jéssica, falta qualificação. Isso mesmo, Jéssica. Gente, eu falei na primeira aula para vocês. Nossa, Jéssica, eu fui ler seu coisa, eu me fugiu, mas eu falei na primeira aula para vocês dessa condição de qualificar. Ah, eu já lembrei agora que eu ia falar. Que vocês fazem parte de 10% da população brasileira que faz curso superior. No Brasil, você não chega a 10% da população com curso superior. Vocês fazem parte de uma elite muito baixa no Brasil. A gente não tem curso superior nem para 10% da população brasileira. Então, você não tem pessoas qualificadas. Então, o que o governo poderia fazer? Qualificar as pessoas para as vagas de emprego. Hoje, você tem cargos de faxineira numa multinacional que exigem ensino médio completo. Algumas vagas de faxineira pedem ensino médio completo. A gente não tem ensino médio completo para a maior parte das pessoas que estão procurando emprego de faxineira. Então, isso é não ser qualificada. Então, se você tem ensino médio completo, você pode se candidatar a uma vaga de faxineira numa multinacional. Entenderam? Então, a gente não tem isso. Então, o que a gente cobra, que você falou, Harley, ali em cima, era que o governo poderia o quê? Qualificar, dar ensino técnico acessível,
né, na área de elétrica, na área de mecânica, para que a pessoa possa disputar por uma vaga, tá bom? Então, é isso. Então, essa condição aí eu mesmo tenho uma par de prima aí, e somente eu e minha irmã estamos terminando o ensino superior. Isso mesmo, eu dou aula há quantos anos? Do 22, 23 anos que eu dou aula no ensino superior, né? Então, pessoal, às vezes na formatura, já fui muitos anos que eu participo da formatura dos alunos, como professora homenageada, aquelas coisas. E muitas vezes na família, aquele aluno que está se formando é a primeira pessoa na família a ter curso superior. Eu vejo muito isso, muito gente, né? Então, essa questão de qualificar diminuiria a desigualdade social, gente, né? Então, a saúde é afetada por essa condição. Eles não têm o que comer, a pessoa não tem, então ela não tem nutrientes, não tem vitaminas, vocês fazem área de saúde. Não é? Não come água com farinha, às vezes uma água que não é tratada, uma água suja, uma água de poço, né? Essa condição aí é uma condição real no Brasil. O governo ele tem medo, sim, gente. Eu dou aula de uma disciplina de qualidade de vida, tá? Não para vocês, mas qualidade de vida, a gente fala muito dessa questão de sustentabilidade, dos pilares, né? E das questões aí econômicas e sociais. E realmente, gente, quando você começa a ligar os pontos, então você estuda. Você está aqui comigo hoje, a gente está conversando de várias questões sociais, vai que você está acompanhando realmente a aula, que eu sei a dificuldade que é se acompanhar a aula, né, assim, virtual. Mas, gente, você acaba discutindo todas essas questões e seus direitos. Você vê que você paga o imposto que você pode cobrar. Não é um favor que eles estão te fazendo te dar saúde. Não é um favor os hospitais, não é um favor o posto. O médico não está lá te atendendo de favor, não. Ele tem um horário a cumprir e ele tem que te atender bem. É um direito seu, ele não está te atendendo de favor. Ele tem que cumprir o horário dele. Ele tem que te atender direito. Não é nenhum favor que eles estão te fazendo. As pessoas são muito humildes. Elas são muito na condição de um favor. Não é. Eles têm que te dar um bom sistema de saúde. Você está pagando por isso. Pagando muito. Porque o imposto do Brasil é um dos maiores impostos do mundo. Então, você paga muito para receber uma assistência de saúde decente. E não é um favor que eles te dão, te oferecer moradia decente, saneamento, tratamento de esgoto, tratamento de lixo. Isso não é favor, não, gente. E a gente tem que cobrar por isso. Então, afeta a saúde? Afeta. Essas condições que você está vendo aí na foto, isso não afeta a saúde? Verminose. Como é que você pega, gente, verme? Como é que você pega a lombriga? Como é que você, né? Adquire os vermes. Ó a condição, você está descalço, né? Você pega amarelão como? Ele entra pelo seu pé, pela pele, né? Você ingere ovo de lombriga, de aqueles lumbricoides no alface, numa verdura mal lavada e tal, você adquire lombriga. Isso vai te deixando anêmico, fraco, desanimado, entenderam? Então, isso é uma questão social, uma questão. Uma outra coisa que eu quero que a gente pense, eu estou finalizando, tá, gente? Eu não vou passar todos esses slides hoje. Só um minutinho, eu vou terminar, tá? Só um segundinho. Como é que você pôs, Harley? Que entra a tal meritocracia que não existe, né? Não se tem mérito quando eu tenho condições familiares, isso mesmo. Eu estudei em casa, de boa, tendo comida, isso mesmo. Você vê, ó, vou falar rapidinho, eu vou terminar a aula, gente, que vocês não me aguentam mais, né, pessoal? Peraí, falta bem pouquinho, eu não vou passar todos hoje, tá? Já vou terminar. Deixa eu só falar que isso que você colocou é verdade, né? Eu falo assim, ó, nesse momento, por exemplo, das crianças, faz 2 anos que quem estuda na prefeitura e no estado não está tendo aula com essa pandemia. Só a escola particular, que a gente está dando aula virtual.
né? No colégio particular, você tem aula, o aluno tem computador, tem celular, tem internet, consegue acompanhar, tem o material do ângulo, material do objetivo, material da etapa. Pessoal, o público, o ensino do Estado está parado desde o ano passado, e metade quase desse ano. Então, é assim uma diferença, assim, tá? O governo não dá a seus cidadãos, isso mesmo, você falou certo, tá, Harley? Ô, gente, último, assim, tema que eu vou colocar, essa desigualdade, tá? Em grupos de pessoas, tá? Já foi comprovado que quando a gente tem maior coesão social, a gente tem um índice de igualdade maior, a gente tem uma sociedade mais saudável, tá? Então, saúde está relacionado a uma sociedade equilibrada? Sim. A gente tem já trabalhos que colocam isso, vocês podem olhar depois no material do ambiente virtual, tá? Então, a gente tendo uma igualdade maior social, tá bom? A gente tem uma população mais saudável. Aqui eu coloquei no sentido de preconceitos raciais, né? Que é uma coisa que leva à desigualdade social. Então, a igualdade aí independente da origem, independente né, contra o racismo que eu estou querendo colocar, né? Assim, o racismo existe, é uma desigualdade social, é uma questão grave, é uma questão de saúde. E mulheres ganhando menos que homem no mesmo cargo, aí é uma realidade que ainda existe. Homens ganhando mais do que mulheres, ocupando o mesmo cargo. Então, é uma desigualdade social também, tá? Então, racismo, questão aí de diferentes valores, né, com relação a homem ou mulher. Então, a gente tem que lutar contra isso, que isso realmente é uma das coisas que interferem na saúde. Gente, eu passei isso para vocês na outra aula, eu vou finalizar essa aula com essa questão, com esse slide. Acompanha comigo aqui, olha essa imagem, a última coisa que eu vou passar, acompanha cada camada dela. A primeira camada é essa aqui, ó, idade, sexo e fatores hereditários, tá bom? No slide seguinte, eu coloquei, ó, a primeira camada, entendida como centro do modelo, representa o indivíduo e seus condicionantes de saúde, tá? Então, o condicionante, aquele que você não pode mudar, idade, sexo e o que é hereditário, o que é genético. O segundo, estilo de vida dos indivíduos, ó. Segunda camada pega os aspectos de hábitos de vida e comportamentais, que a gente conversou. Terceira camada, rede social e comunitária, essa aqui, ó. Terceira camada são a rede social, que a gente já conversou também. Ó, a quarta camada são condições de vida e de trabalho, ambiente de trabalho, educação, desemprego, água, esgoto, tá? Então, a quarta camada apresenta aspectos relacionados às condições de trabalho e vida, a saneamento, alimentação. E a última camada é condições socioeconômicas, culturais e ambiente geral, tá? Então, a última camada inclui grandes determinantes, macrodeterminantes, culturais, econômicos, ambientais, que a gente conversou na aula. Então, esse esquema aqui, ele está resumindo tudo que a gente conversou de fatores determinantes e de fatores condicionantes, tá? Começa no condicionante aqui embaixo e vai indo para os fatores determinantes que a gente conversou na aula de hoje, tá bom? E uma outra coisinha, se você é um profissional da saúde que conseguiu enxergar todo esse social que nós falamos hoje, tá? Tá bom? Então, você enxerga a condição social do seu paciente, você consegue fazer um bom perfil do paciente. Não é só a doença, a enfermidade que ele apresenta, você precisa ter
um perfil do seu paciente com todos os determinantes sociais que nós conversamos hoje, tá bom? Então, quando você for atender uma pessoa, um paciente, não é só a enfermidade que ele apresenta. Você tem que fazer um levantamento de tudo isso que nós conversamos hoje, porque todos esses determinantes sociais que nós conversamos na aula de hoje, ele vai definir o perfil do seu paciente e a maneira como você vai lidar com ele. Então, o profissional de área de saúde hoje tem que saber levantar as determinantes sociais do paciente, para ter um bom perfil do paciente e poder resolver o problema, tratar e tudo mais, tá bom? Frase do dia, que eu sempre gosto de terminar com uma frase: o maior erro que o homem pode cometer é sacrificar sua saúde em qualquer outra vantagem. Você se colocar, tá, em trabalhar numa situação que não é adequada, trabalhar sem controle, sem limite, mais do que o seu corpo aguenta e coisas assim, tá, que você acaba prejudicando sua saúde em prol de uma coisa que não vai valer a pena, tá? Gente, com isso, tá? Com esse assunto, a gente termina a unidade 1 do ambiente virtual. Então, unidade 1, ela falou tudo isso que eu conversei nas aulas até hoje, são referentes à unidade 1. Se você quiser fazer o questionário da unidade 1 com esse conteúdo todo que a gente conversou, você consegue fazer a unidade 1, tá? Então, a gente finalizou, falamos de todo esse resumão, é a unidade 1, tá? Na aula que vem, a gente começa a unidade 2, falando do plano do SUS que está dentro da Lei Orgânica 8080. A Lei Orgânica, ela falou dessas determinantes e condicionantes que a gente conversou hoje, está dentro da lei, e o planejamento do SUS, tá, gente? A parte do SUS também está dentro dessa lei, tá legal? Eu vou continuar na semana que vem, a gente vai terminar de falar sobre a Lei 8080, Lei Orgânica, falando do planejamento do SUS, que começa a unidade 2. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Muito obrigada aí da participação. Excelente semana. Semana que vem a gente se encontra começando com a unidade 2, tá? O que eu puder ajudar vocês é só falar comigo, tá bom? Bom proveito, boa semana. Vamos ter aí muita fé, muita cabeça para cima, tá? Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa eu parar a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar falar comigo, pode falar, tá? Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.